Muito bem. Vamos ler, então, no livro de 2 Reis, capítulo 4, do 1 ao 7. Certo dia, a mulher de um dos discípulos foi falar para Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o grande Deus. Mas agora veio os credores, está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me o que tem na tua casa. E ela respondeu: Tua serva não tem nada além de uma vasilha com azeite. Então, disse Eliseu: Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá esperando, separando os que forem enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher vasilhas que lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá vendo o azeite, pague suas dívidas, você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Muito bem. Vamos dar uma olhada no cenário dessa mulher aqui. Certamente, poucos dias antes, ela estava com um marido em casa, filhos, tinha provisão, tinha renda, e de repente, de uma hora para outra, o marido morreu, ela perdeu a referência da sua família, ela está endividada, tem dívidas para pagar, não tem nada em casa, nem comida, só tem um pouquinho de azeite. Os credores pressionando, está perdendo seus filhos com o pagamento de dívida, pois naquela época a lei era, se alguém devia e não podia pagar, dava alguém como escravo até o pagamento da dívida e algumas outras situações que não vem ao caso aqui, né? Muitas pessoas chamam essa situação aqui nos nossos dias de beco sem saída, de problemas diversos. Então eu queria hoje meditar com vocês sobre o tema o que fazer quando parece que não há o que fazer. Eu sou o pastor Eroni e tenho um prazer em estar com vocês aqui hoje. A primeira coisa, assim, é não se desespere. Vamos falar algumas coisas primeiro no âmbito material, né? Não se desespere. A viúva não chegou se descabelando o profeta, dizendo: olha, eu estou assim, chorando, escandalizando. Ela foi, relatou a situação e demonstrou a ele, né? Como diz lá no Salmo 50, verso 15, que diz assim: clama a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. Não é exatamente aquilo que se pensa hoje, que muitas pessoas servem a Deus pelo que ele dá. Eles estão prostituindo o evangelho, achando que Deus é um servo, e na verdade ele é Senhor. Então, por isso, quando nós queremos alguma coisa, buscar alguma coisa de Deus, a primeira coisa é nós sermos submissos à sua vontade, né? A segunda coisa, não se precipite. Atitudes precipitadas têm grande chance de dar errado, mesmo na hora do desespero. Quanto mais calmo você tiver, mais condição você tem de vencer ela, ou passar, ou pensar com mais racionalidade. Eu recebi um conselho do meu pai uma vez que ele disse assim: nunca coloque a mão em uma panela quente, que você sempre vai se queimar. Então, atitudes precipitadas, elas não resolvem. O Salmo 40, verso 1 diz assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A palavra aqui foi paciência, né? A terceira conselho que eu dou é: procure pessoas com quem você possa compartilhar o problema. Na hora da dificuldade, é importante ouvir outras pessoas, ouvir conselhos, entender, porque por mais que a nossa fé nos dê muito vigor na hora da dificuldade, é importante eu trocar ideias com pessoas, mas pessoas que possam realmente agregar, porque às vezes pegar conselho de pessoa errada também não funciona. Provérbios 15, 22 diz assim: quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Quarto, identifique o que você tem para te ajudar a resolver. Muitas vezes as soluções dos problemas estão conosco, e pela aflição da angústia do momento, a gente não olha o que pode ter resolvido. No caso da viúva, ela tinha o azeite em casa. A solução, a semente da solução estava lá. Então, quando nós vemos isso de maneira muito abstrata, né, nós começamos a não ver onde tem o problema, onde se pode ser alcançado. E isso não nos ajuda
Então, sempre tem uma forma de se buscar dentro do seu circuito de alcance algo que possa te ajudar. 5, usa os relacionamentos que você construiu. E aqui vem um conselho muito importante. Às vezes, nessa modernidade, nós temos relacionamentos, poucas pessoas que você pode ligar, pedir uma ajuda, olha, me dá um conselho, veja assim. Ou, nesse caso, a viúva vai pedir vasilhas emprestadas a todos os vizinhos, mas peça a muitos. Tem muitas pessoas, a gente brinca aqui, por exemplo, em Curitiba, é ruim de se relacionar, né? Que se depender das vasilhas dos vizinhos que a gente conhece, a gente ia ficar na necessidade. Não ia ter vasilha para encher azeite suficiente para resolver. Então, nesse caso aqui, ó, relacionamento, as pessoas, como nós convivemos com as pessoas, quem pode nos ajudar, quem pode nos dar uma mão. Eu estou falando sempre ainda no âmbito humano da coisa, entendeu? Para usufruir dessa bênção de Deus, a viúva necessitou da boa vontade da sua vizinhança de lhe emprestar as vasilhas. Então, às vezes, nós queremos que Deus resolva as coisas, mas nós criamos problemas antecipadamente. Nós fechamos portas. E fechar portas nunca é algo sábio, né? Amigos, irmãos, familiares, pode ser grande ajuda nessa hora, né? E às vezes até muitas vezes os vizinhos, pessoas que você não conhece, são pessoas espetaculares. Provérbios 27, 10 diz assim: não deixe o teu amigo nem amigo do teu pai, nem entre na casa do teu irmão no dia da adversidade. Melhor é o vizinho perto que o irmão de longe. Provérbios 18, 24. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe um amigo apegado que é um irmão. 6. Faça a sua parte, entenda qual é o seu papel no milagre. Tem gente que quer que Deus resolva seus problemas sem ela fazer nada. Quer ficar sentado esperando o milagre de Deus, querendo Deus resolver tudo. Não, você precisa fazer a sua parte. Nesse caso, a viúva teve que sair emprestar vasilha, porque se a vasilha teve que encher, tem que vender, teve que fazer a sua parte. Deus, e às vezes, as pessoas não sabem onde está o limite, onde eu posso agir e onde a pessoa possa agir. E aqui está o centro dessa mensagem de hoje que eu queria te deixar. Ela diz assim, Deus, onde está a diferença? Onde eu tenho que agir, onde Deus age? Simples. Deus só faz aquilo que nós não conseguimos fazer. Vou repetir. Deus precisa agir naquilo que nós não conseguimos fazer. Por exemplo, a pessoa está desempregada. Deus não vai enviar o currículo para uma empresa, mas você pode. As pessoas podem enviar o currículo. O que Deus vai fazer nisso aqui? Lá no RH da empresa, aquela pilha de currículo desse tamanho, Deus pode guiar a mão de quem vai escolher e pegar o seu currículo, o currículo da pessoa. Você não pode estar lá, mas Deus pode. Então, Deus age até a partir de onde nós não podemos agir. Aquilo que você pode fazer, faça. Deixa Deus fazer o impossível, aquilo que você não alcança. Tá certo? 7. Experimente o milagre de Deus. Quando você entende que você tem de fazer, você faz, você tem esses requisitos que nós falamos antes, você pode alcançar o milagre de Deus. Você deixa a oportunidade para que Deus haja na situação da sua vida, né? E sabendo que Deus age para os seus propósitos. Deus não age para fazer a nossa vontade, mas sim a vontade dele. Que tem gente que acha, esses dias aí eu publiquei nas minhas redes sociais, uma pergunta: será que uma cidade inteira clamando em favor de um doente que está na fase terminal faz Deus mudar de ideia? Né? Então, às vezes, nós temos que aprender a respeitar o limite da vontade de Deus e da nossa vontade. A nossa vontade é submissa à vontade dele. E hoje muitas pessoas querem fazer campanha, querem fazer isso, oração, jejum e tal. E sem uma vez sequer ter a coragem de dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Então, o milagre de Deus sempre está ao nosso alcance. Mas vamos sempre aprender que a vontade dele é soberana. 8. Espere que o inusitado de Deus vai acontecer. Então a viúva foi lá, contou ao homem de Deus, e ela disse assim: olha que depois do milagre, que ela trouxe as vasilhas, encheu. Falou: o que eu faço agora? Falou: vai, vende tudo isso, né? Paga as suas dívidas e olha mais, o inusitado de Deus. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Deus não é mesquinho. Quando você espera nele e deposita confiança nele, você certamente vai receber muito mais do que aquilo que você imagina. Porque o que vem de Deus é para sobrar.
O que vem de Deus é abundante. O que vem de Deus é uma fonte inesgotável. E às vezes não é nem na área material. Às vezes ele vem na área material, te ajuda no espiritual, te ajuda na vida profissional, te ajuda no comportamento com pessoa, muda a sua vida. Então, o que vem de Deus é abundante. Mas a vontade dele é soberana. Os milagres de Deus têm propósito. E os propósitos de Deus são espirituais, não têm propósitos materiais. Deus age no mundo espiritual. As coisas materiais acontecem através da ação de Deus, sempre para resultar em propósitos espirituais. Deus tem um propósito eterno com cada um de nós, que é levarmos a salvação, para estarmos preparados para o dia que Jesus vier buscar a sua igreja, o grande dia do arrebatamento, que nós estejamos prontos para ser levados com ele. E é isso que a gente precisa estar sempre preparado, todos os momentos. Quando você entende o propósito, o que ele faz, o que ele quer fazer, Deus dá muito mais do que você pediu, do que você precisa. Aliás, nós ficamos lutando aqui por um tempo de vida terrena. Brigamos pelo primeiro centímetro dos 1000 quilômetros. Porque a nossa vida é eterna. Nós não conseguimos imaginar o que é a eternidade. E nós ficamos aqui lutando, querendo coisas que resolvam a nossa vida aqui nesses poucos, menos de 100 anos, 70, 50, depende do que Deus permite a cada um. Nós ficamos brigando por isso. E, às vezes, por causa de uma quinquilharia dessa vida aqui, nós abrimos mão do essencial, da excelência que Deus preparou para nós, que é ter uma vida eterna. Para que, espiritualmente, nós vivamos a eternidade. E isso nos faz refletir. Será que nós não estamos olhando muito para esse momento material? Será que você, como você tem olhado a sua vida? Onde está o parâmetro do espiritual e do material? Onde você tem separado a vida terrena e vida eterna? Quanto você tem se dedicado para se preparar para não ser surpreendido e perder a oportunidade de ter uma eternidade com Cristo? Será que nós estamos preparados? Será que nós estamos zelando disso todos os dias da nossa vida? Ou nós somos descuidados? Ou nós somos pessoas que não cuidam, que passam isso, né? Então, eu queria terminar essa reflexão convidando você para olhar e entender que dentro de um milagre de Deus tem a dimensão do que a gente precisa fazer, tem a dimensão do que a gente precisa ter construído ao longo do tempo, no caso, o relacionamento, tem as coisas que a gente não deve fazer, que às vezes às vezes as pessoas, não, mas Deus quer fazer, ele faz, mas o homem tem o poder de atrapalhar o que Deus tem que fazer. Eu vou dar exemplo de Adão. Deus colocou ele no jardim, fez tudo certinho para ele, só falou uma condição, falou, olha, uma árvore você não pode tocar. Só lá, né? E aí, o que acontece? Justamente isso, a imprudência deles em não atender uma regra só, colocou tudo a perder. Então, tem coisas, vou repetir, tem coisas que nós precisamos fazer, tem coisas que nós não podemos fazer, né, para não atrapalhar a ação de Deus, né? Tem coisas que a gente precisa ter construído ao longo da vida, que vai nos ajudar, que vai preparar o milagre de Deus, e tem coisas que nós temos que esperar estritamente de Deus, e tem o tempo dele de fazer as coisas ainda. Então, porque Deus tem 3 formas de responder a nossa oração. Ele diz sim, ele diz não, e ele diz espere. Nós buscamos só o sim, mas temos que estar prontos para receber tanto o não quanto o espere. E o não nós não queremos, o espere nós não conseguimos esperar, porque o tempo de Deus é muito diferente do nosso. Então, se você está buscando algo de Deus, espero que essa breve reflexão te leve você a aprofundar mais, te leve você a buscar mais, a entender melhor que Deus age a nosso favor, mas ele sempre tem um propósito, e os propósitos de Deus são espirituais. Tá certo? Eu queria que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe você de forma especial, e que você aprenda e reflita, principalmente, de que Deus tem um propósito e que a vontade dele é soberana.
Deus te abençoe e quando mais puder, nós estaremos juntos para refletir sobre a palavra de Deus. Amém. Deus te abençoe.